microfone, câmera, chat e uma carinha com uma mão levantada aí para vocês se manifestarem, quando quiserem falar, né. Bom, então para evitar aí o ruídos e interferências, eu vou solicitar, por gentileza, que os microfones aí permaneçam desabilitados enquanto estivermos apresentando ou enquanto outro participante tiver com a palavra. As câmeras de preferência eu vou pedir que deixem ligadas, né, quem se sentir à vontade, para que a gente possa se conhecer e possamos ter uma discussão aí mais próxima. Então, para se manifestar, vocês podem utilizar o recurso aí de levantar a mão ou se manifestar na hora que a gente abrir as discussões aqui, que é o final de cada apresentação do eixo do saneamento. Eu informo também que a audiência ela está sendo gravada e ela vai estar disponível aí para a população, e todas as manifestações aqui que forem feitas, né, elas serão levadas em consideração e avaliadas aí na inserção aí da revisão desse plano municipal. Eu vou pedir, por gentileza, também que vocês coloquem aí no chat, né, o nome e a instituição que representam, para que a gente possa ter uma ideia de quem está aqui participando com a gente. E então, né, como já foi dito lá na introdução, hoje aqui serão apresentados os dados de diagnóstico e prognóstico aí dos 4 eixos de saneamento, e aqui nessa sala específica nós vamos seguir a ordem de primeiro apresentar a drenagem urbana e manejo de águas pluviais, em segundo lugar o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, e por fim o Rodrigo vai entrar e apresentar os eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Eu vou apresentar então o primeiro eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, e assim que finalizar a apresentação das informações aqui, eu abro para algumas perguntas e contribuições de vocês. Bom, então, com relação à drenagem urbana e manejo de águas pluviais do município de Araçoiaba da Serra, um panorama geral para a gente começar. O município ele não possui plano diretor de drenagem urbana, e ele possui um plano, específico de macrodrenagem rural, que foi elaborado pelo Cerezo aí em 2018. Atualmente, os serviços desse eixo do saneamento são prestados pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços. Então, em relação à macrodrenagem, né, do município, algumas informações gerais, os principais cursos d'água identificados aí, são o rio Iperó, o rio Sarapuí e o córrego do Vacariú, e também foram identificadas, né, a presença de lagoas aí que compõem o sistema de macrodrenagem do município. Então aqui a gente tem 2 fotos coletadas na época da visita, né, de campo aí, na época da elaboração do diagnóstico. Em relação à microdrenagem, a gente cita, né, que o tipo de sistema do município é exclusivo para drenagem, não existe cadastro da rede de drenagem subterrânea e municipal, e que a limpeza de boca de lobo, e galeria, ela é executada pela própria prefeitura e com funcionários próprios. Bom, então para a gente começar a falar sobre o planejamento, né, desse eixo do saneamento, a gente precisa definir o que que a gente está tratando como sendo atendimento adequado. Esses conceitos, eles foram definidos com base no Plan-SAB e no PSBR, para as áreas urbanas especificamente com base no Plan-SAB, né, entende-se como atendimento adequado à ausência de risco de inundação. A gente estende aqui esse conceito de atendimento adequado também incorporando aí os eventos de alagamento, enxurrada e movimento de massa. Então aqui nós estamos falando que o domicílio ele está atendido adequadamente no eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais quando ele não está em risco, quando da ocorrência desses eventos. Em relação às áreas rurais, de acordo com o PSBR, o atendimento adequado, refere-se à identificação, né, da presença de soluções de manejo de águas pluviais nas áreas dos lotes domiciliares, né, que seria aquela área ao entorno ali do domicílio, também denominados peridomicílios, e nas vias rurais dessas áreas rurais, né, eh, que também são denominados sistema viário interno, de acordo com o PSBR. Então, a gente tem algumas metas estipuladas, para alguns indicadores, né, também tudo com base no Plan-SAB e no PSBR. Para a área urbana, então, o indicador utilizado é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação na área urbana. Esse é um indicador complementar a um indicador do SNIS, então por isso que a gente utiliza ele.
E aqui eu destaco, né, o foco é dado à inundação, então depois a gente vai propor a extensão desse conceito. O dado atual declarado pelo município é de que 83,7% dos domicílios estão sem risco aí de inundação, e as metas estipuladas para 2033 e 2041 são, respectivamente, 97,3% e 97,9%. Então, a demanda, né, do município em relação a esse eixo aí dos serviços para as áreas urbanas é o alcance dessas metas, né, saindo do patamar atual para alcançar essas duas metas nos dois horizontes de planejamento. Com relação ao atendimento nas áreas rurais, são propostos dois indicadores. O primeiro indicador é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse indicador, ele refere-se à análise, né, do sistema viário interno do município, né, as vias rurais aí do município. É um indicador calculado com base em dados do censo, que estão disponíveis apenas para alguns setores censitários. Então, aqui a gente precisa adotar uma premissa, né, para fins de planejamento, que os setores censitários que não possuem dados, a gente adota que todos os domicílios estão em déficit. Então, por isso, o dado atual do município é 0% e as metas estipuladas para 2038 e 2041 são, respectivamente, de 45% e 49%. Existe um outro indicador também utilizado para análise nas áreas rurais, mas ele é aplicado apenas às áreas de aglomerado rural. E, de acordo com o censo, o município de Araçoiaba não tem setores de aglomerado rural, então a gente não utiliza esse segundo indicador. Mas, a título de informação, né, esse segundo indicador é o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente, que é a análise no âmbito do peridomicílio. Então, com relação às principais carências identificadas no município, né, com relação a esse eixo, seria a ausência do plano diretor de drenagem urbana. Foram identificados, né, pontos críticos de alagamento e inundação na área urbana, identificada também a necessidade de manutenção e limpeza dos dispositivos de manejo de águas pluviais. Foram relatadas também a ausência de microdrenagem em algumas vias urbanas, né, a ausência de rede, bueiro e boca de lobo, ocasionando alagamento. Foram identificados também pontos de ocorrência de erosão nas áreas rurais, e também foi relatado um déficit de mão de obra e equipamentos para manutenção do sistema viário rural. Essa é a última carência, né, que está apresentada aqui, é em relação à atualização, à necessidade de atualização dos indicadores aí desse eixo do saneamento. Ele é uma carência, assim, não só desse município, né, mas de todos os municípios. A gente sabe que a base de dados desse eixo do saneamento é muito complicada, ainda é muito defasada. Então, uma carência grande é a atualização dos indicadores e é o aumento aí da confiabilidade dos dados existentes, principalmente quando a gente fala de percentual de domicílios em risco, né? A extensão da rede do município, nesse caso que não tem cadastro, é uma estimativa, né? Bem como as informações aí relacionadas ao atendimento dos domicílios rurais, tanto na escala do sistema viário interno, quanto na escala das áreas dos lotes, né, do peridomicílio. Então, algumas ações propostas aí para o município com o objetivo de sanar as carências identificadas, né, referem-se à atualização do cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana, a identificação dos domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, a identificação da existência de ligações cruzadas e indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana. Realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo o atingimento, né, garantindo que as metas estipuladas sejam atendidas aí. Elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar um plano de manutenção de estradas vicinais, adequar o sistema viário interno das áreas rurais aí no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento da meta de 49%, né, de domicílios atendidos. Realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais.
Elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, bem como implementar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. Então, foram realizadas estimativas, né, em torno dessas ações, que resultaram em investimentos aí nos horizontes de 2022 a 2033 e 2034 a 2041. Então, no que tange às medidas estruturais, para o primeiro horizonte foram estimados 7,6 milhões de reais e no segundo horizonte mais cerca de 10,1 milhões de reais. Para as medidas estruturantes, foram estimadas para o primeiro horizonte cerca de 380 mil reais e no segundo horizonte mais 207 mil reais. Então, de forma resumida, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico do Serviço de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais. Se vocês tiverem dúvidas, comentários e contribuições, eu estou à disposição. Ninguém tem nenhuma dúvida, contribuição, algum comentário? Acho que a gente pode seguir para o eixo de resíduos, e aí, se vocês lembrarem, aí, depois da apresentação de resíduos, a gente volta a contemplar drenagem. Pode ser, né, Ana? Pode sim, Isa, dá um tempo aí pro pessoal pensar. Isso. Então, pessoal, bom dia, né? Como a Isa falou, meu nome é Ana Flávia, também sou engenheira ambiental e vou apresentar para vocês hoje sobre o diagnóstico e o prognóstico, né, do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, a gente divide os resíduos, né, em diferentes tipologias. Então, começando com os resíduos sólidos urbanos, que eles são os resíduos sólidos domiciliares, né, que é o recolhido nas casas, juntamente com os resíduos públicos, que é o de limpeza pública, né, de varrição, também tem os resíduos de capina. Então, o prestador do serviço relacionado, né, ao sistema de manejo de resíduos sólidos é a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Departamento de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras e Serviços. A política tarifária foi atualizada, né? A gente atualizou de acordo com a oficina realizada, que possui cobrança de tarifa, né? Pela realização de serviços de manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana. E os equipamentos e equipes, né, relacionados a esse serviço são 28 funcionários para coleta dos resíduos, 15 para varrição e 20 funcionários para capina, sendo a destinação, né, dos resíduos sólidos urbanos para o aterro sanitário de Peró, sendo considerada essa destinação uma destinação correta. Então, de acordo com a estimativa que a gente realizou, para esse tipo de resíduos, né, a geração em 2023 é de aproximadamente 16.913, com a geração em 2041 de 19.433, sendo que a capacidade instalada no município, que é de acordo com o número de caminhões, né, a capacidade de caminhão existente no município, de caminhões, é de 25.522 toneladas. Então, como a gente pode ver com os números, né, é suficiente para fazer a coleta dos resíduos hoje em dia e também até 2041, que é o final de plano. Outro, dentro também dos resíduos sólidos urbanos, né, estão os resíduos recicláveis. Então, o município ele conta com uma cooperativa. Então, quando a gente fez a visita no município, ainda existia a Coras, e ela estava sendo reestruturada, e atualmente ela é chamada de Cooper Ipanema, que teve uma reestruturação. Então, é cedido pela prefeitura motorista, caminhão, 3 prensas e o local de funcionamento. Então, a estimativa em 2020 foi de coleta de 107,8 toneladas de resíduos recicláveis. Além da cooperativa, também existem catadores autônomos no município que não fazem parte, né, dessas cooperativas. E em relação aos containers implantados no município, né, existe aí pessoas que não fazem a separação correta e colocam os resíduos comuns no lugar de resíduos recicláveis e vice-versa. Em relação aos resíduos de saúde,
Esses resíduos, eles possuem características, né? Alguns materiais, eles são pontiagudos, eles precisam de maior cuidado, além de ter alguns materiais com contaminação, então eles precisam de uma coleta diferenciada, não podem ser coletados junto com os resíduos comuns. Precisa de uma empresa especializada, que tem um certificado, né? Então, o município possui essa empresa, essa coleta é realizada de forma diferencial, né? Assim, que é a empresa Contemar Ambiental. O tratamento desses resíduos, eles também são feitos pela empresa, com a destinação final no aterro sanitário da Central de Gerenciamento Ambiental. Os resíduos hospitalares são coletados em média 2 vezes por semana. Então, normalmente, eles têm uma periodicidade menor do que os resíduos comuns, né? Porque a geração não é tão frequente igual os resíduos comuns. No caso aí, 2 vezes. Então, em relação ao tipo, né, e sua geração, a gente fez estimativa que em 2023 tem uma geração de 11 toneladas, e para 2041 aí um acréscimo, né, de 1,2 toneladas, né, gerando um total de 12,2 toneladas em 2041. Aqui estão umas fotos que a gente tirou quando a gente fez a visita, né, da Unidade Básica de Saúde Alcides Vieira, que mostra onde que são os locais para disposição desses resíduos antes deles serem coletados para a empresa, que é muito importante também que esses locais eles sejam adequados à norma, que eles sejam de piso lavável, que eles tenham é, ralo, que eles tenham interruptor, iluminação, porta, né, e identificação. O outro tipo de resíduo também gerado nos municípios, né, são os resíduos da construção civil. Então, em Araçoiaba da Serra, a prefeitura não oferece serviço de retirada, né, por conta da prefeitura e também nem com contratos de terceiros. Não há ponto de entrega voluntária dos resíduos, né, usina de RCC e aterro de inertes. E foi mencionado que está sendo estruturado um ponto de entrega voluntária, né, desses resíduos para a futura instalação da usina de reciclagem de resíduos de construção civil. Lembrando que esses locais também, né, eles precisam ser licenciados da forma correta para ter a destinação desses materiais. Então, como não existe, né, serviço retirado pela prefeitura, o gerador é responsável para fazer a sua destinação por meio de contratação, né, de empresas privadas. Então, foi identificado nas visitas de campo a existência de disposição irregular, né, desses materiais, e não se sabe se a prefeitura notifica ou multa os proprietários dos terrenos, né, onde tem essa destinação. Então, em relação à estimativa, de geração, né, em 2023 é por volta de 12.570 e em 2041, 13.953 toneladas, né, tendo um crescimento aí até final de plano. Então, a gente analisou as metas de atendimento, né, para a gente estipular como deveria ser o crescimento do atendimento. Então, foi analisado o Plansab, né, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, para serem consideradas as metas para atendimento urbano, sendo definido que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até 2033 seja de 100%. Então, de acordo com os dados informados pelo município, né, atualmente o município já contempla 100% da área urbana com esse atendimento. Então, a coleta direta é aquela coleta que o caminhão passa na porta das casas, né, e faz a coleta ali de porta a porta para fazer essa coleta. E a gente mantém aí a previsão para 2041 de 100%. Então, com o aumento populacional, com o aumento do número de domicílios, esses domicílios eles devem ser incluídos, né, no atendimento. Então, tem essa expansão aí do atendimento ao longo dos anos. Para o atendimento rural, a gente leva em consideração as metas estabelecidas pelo Programa de Saneamento Brasil Rural, que é mais voltado para a área rural, e determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo que o dado atual do município é de 91,2%. Então, né, já está atingida essa meta estabelecida. Então, a gente prevê que até final de plano haja a universalização desse serviço, ou seja, que 100% também da população rural seja atendida com a coleta de resíduos, né? Com a população urbana já é atendida
ter a completa universalização por todo o município. Sobre essa coleta, a gente fala coleta direta e a indireta é mais comum nas áreas rurais, né? Onde são pontos específicos onde as pessoas levam seus resíduos para aquele local e o caminhão passa somente nesses pontos, né? Não tendo aí o serviço porta a porta. Então, as principais carências identificadas, né, de acordo com as visitas e as informações levantadas, é que a unidade de transbordo necessita de adequações, utilizada atualmente, né? Necessidade de estudos ambientais nos aterros encerrados, local identificado com descarte irregular e aterramento de resíduos. Inclusive, foi mencionado, né, que nesse local, que tem a pretensão de realizar o PEV, né, de resíduos de construção civil. A Gabriela tá aí, pode me corrigir depois se é isso mesmo, mas foi isso que foi, acho que foi passado na oficina, né? Locais na área rural sem coleta de resíduos sólidos domiciliares. A gente viu que mesmo atingindo a meta, né, estabelecida até 2038, há ainda, né, uma porcentagem de pessoas que não são atendidas na área rural. Então, é importante, né, que se tenha a expansão desse atendimento. Então, a coleta seletiva atende apenas a área urbana e também descarte inadequado de resíduos de construção civil e resíduos volumosos. Então, de acordo, né, com as carências identificadas, né, nossa visita, nosso estudo de demanda, a gente propôs as ações, sendo elas campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, né, informando como deve ser feito, em que horário que ele deve ser disposto nas portas das casas, né, quais são os materiais que podem ser direcionados para esse tipo de coleta, implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal. Essa ação é direcionada para aqueles locais, né, onde foram identificados a disposição irregular, tanto de resíduos de construção civil quanto de resíduos domiciliares, no intuito de inibir a população de fazer esse descarte inadequado, né? Então, com as placas e também com a fiscalização da prefeitura, para que as placas sejam implementadas de uma forma mais efetiva, né? Então, encerramento e elaboração do PRAD para o local utilizado como aterro irregular, que o PRAD seria o plano de recuperação, né, de áreas degradadas, que seria a investigação ambiental do local para saber se há algum tipo de contaminação, e também as ações que devem ser feitas, né, após a conclusão do estudo. Expansão e divulgação da coleta seletiva, né, não só na área urbana, mas nas áreas rurais, para contemplar também a população que até então não era atendida com esse serviço. Instalação de ecopontos. Os ecopontos, eles são instalados no sentido de diminuição do descarte irregular dos resíduos, né? Para que a população tenha um local onde levar resíduos de construção civil, resíduos volumosos, né? Para que não depositem em qualquer lugar pelo município. Então, a expansão da frota de caminhões e equipe de coleta após feriados prolongados. Então, a gente identificou, né? Foi mencionado pela prefeitura que essa questão, depois de feriados prolongados, há um acúmulo muito grande de resíduos e as equipes e os caminhões disponíveis não são suficientes, né, para fazer a coleta de todos os resíduos gerados, né? Então, a gente põe aqui para que haja esse planejamento, para que haja, né, uma equipe aí de apoio nessas épocas, depois de feriados prolongados, para que essa disposição não seja impactante no município. Essa geração maior, né? Pode voltar, por favor. Implantação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, melhoria da infraestrutura da área coberta da unidade de transbordo. Então, ela é utilizada atualmente, né? Mas a gente percebeu que a parte coberta, né? A tela de cobertura ali, o teto, ele precisa de uma manutenção que as pessoas que transitam ali, elas ficam expostas, né? Correndo risco. Revisão dos roteiros e ampliação dos serviços de varrição de vias e logradouros públicos, então aí contemplar áreas com serviço de varrição que hoje em dia não são contempladas. E apoio da prefeitura para funcionamento da Copa Ipanema.
essa ação é tanto no sentido, né, de providenciar equipamentos que a gente já, colocou aqui na ação, por exemplo, o elevador, né, para transporte de carga, como também é o apoio técnico para os funcionários lá, né, para os cooperados da cooperativa, para que se tenha a expansão e que isso funcione da maneira melhor, né, para ter expansão também desse serviço. Então, de acordo com essas ações, né, apresentadas, a gente tem aqui a estimativa dos investimentos necessários, né, para que elas sejam realizadas. Então, aqui até 2033 estão previstas de medidas estruturais 3.375.000 e estruturantes 337.000, dando um total aí, até 2033 de 3.713.000 aproximadamente. E para o segundo período, né, de 2034 a 2041, são previstas de medidas estruturais 1.438.000 e estruturantes 143.000, dando um total aí de 1.582.691. Então, aqui a gente finaliza, né, a o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, a gente abre para dúvidas, comentários, contribuições. Queria confirmar também as alterações que a gente fez em relação à oficina, se é isso mesmo, se está correto, se a gente pode prosseguir. E dúvidas também, que estou à disposição. Acho que tem. Gabriela. Pode falar, Gabriela. Tudo bem, meninas? Oi, bom dia. Ligar aqui a câmera para não ficar uma coisa muito inglesa, né? Eu quero comentar só algumas coisinhas das informações. Eu sei que eu passei para vocês em algumas informações, Passou. Isso, passou sim, passou mas sim. acho que alguns pontinhos aí a gente precisa colocar ainda. Espera só um minutinho, Gabriela, rapidinho. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Prontinho, pode falar. A coleta de resíduos comuns, ela não fica aqui com a nossa secretaria, tá? Fica na Secretaria de Serviços Públicos. Antes, era obras de serviços públicos, ela foi desmembrada da secretaria, então, só serviços públicos, coleta de lixo comum. Antes, também era feito pela prefeitura, agora essa coleta foi terceirizada. Um pouquinho tempo, né? Bem recente. A gente coloca assim a prefeitura, mas também tem a prefeitura pode terceirizar, né? Nesse sentido, é mais a questão do departamento. Mas no documento está apresentada essa questão. Qual que é o nome da empresa? Agora, eu sempre confundo com a do container, o nome da coleta da empresa. Não, pode falar. Tudo bem, depois eu te cobro. Então, Secretaria de Serviços Públicos, né? Eu vi que vocês apresentaram uma estimativa para as toneladas aí produzidas no ano. A de 2022, que a gente fez no relatório da Veolia, se colocaram quanto? 13.000? A gente tem aqui 10.000 toneladas produzidas em 2022. Eu mando esse relatório para vocês. Ah, tá. Porque a gente faz essa estimativa de acordo com o último dado que tem, né, de geração, no município, e aí a gente mantém essa geração anual. Então, essa foi a estimativa aqui para 2023. Então, você está falando que ela é de 10.933? 10.611,33. Especificamente. Não, peraí, ainda não ficou claro para mim o número. 10.611,33. Tá, joia. A gente tendo esse relatório, ele tem também de outros dos anos anteriores? Eu posso até ver se a gente consegue para você, né? Faz pouco tempo também que a gente pediu para encaminhar para a nossa secretaria.
É esse relatório é do aterro, né, que você está falando. Isso, da Veolia. A Veolia tem que mandar para frente, né? Uhum. Porque é bom eu analisar outros dados, porque eu analisei os dados informados no SNIS, né? Mas esse dado, como ele pode estar mais correto, né? Que aí eu analiso e faço uma média para calcular para os outros anos, porque só de um ano também fica muito, pode sair, né? Você manda para você e manda para a gente atender esse ano também. Se conseguir anteriores, a gente não pode ter esse problema. Ótimo. Vou até deixar anotado aqui para te lembrar. Eu lembro que em propostas vocês falam sobre o encerramento, né, do aterro irregular e o CRA, né? Ele não funciona, na verdade, já há muito tempo. Ele já foi desativado há muito tempo. É o local que a Isso, gente mas foi realizado estudo, é porque só o encerramento não basta, né? Como ele funcionava de forma irregular. Uhum. Foi realizado um estudo, sim, inclusive foi antes de eu entrar, né? Foi o resultado desse estudo. Veio uma empresa terceirizada para realizar, para ter a direito de emissão, e a gente quer propor lá aquele cupom de RCC naquele ponto. Então, muito provavelmente, quando a gente estuda, se tiver algum estudo que se tiver alguma pendência, com certeza eles já vão apontar para a gente. E a gente já coloca no projeto, obviamente, a recuperação do RCC e uma margem extra de vegetação ali também para proteger os incêndios, toda a área ali a unidade de triagem de Gabriela, eu estou escutando, agora tem uma voz no fundo que está passando a sua. Agora eu não estou conseguindo ouvir, não. Você faz uma proposição de unidade de triagem de RCC. Isso. E nessa construção aí da proposta do Ecopom da RCC, a gente conversou inclusive com o fazendeiro, né, que atua aqui na região. Porque a gente precisa fazer pesquisa de mercado também, entender se a gente está propondo uma coisa viável, assim, não é, né, fazer estimativa do que se produz também no município, através deles, porque eles que fazem o coleta e tudo mais. E nessa conversa ele falou que tem uma lei no Sul que obriga, na verdade, os faxineiros que trabalham com o estudo a fazer a triagem. Esse mesmo fazendeiro não consegue levar esse resíduo para a Veolia, para o Teró, se esse resíduo não estiver triado. Ele volta para casa. Uhum. Então, o que a gente pretende fazer aqui é uma legislação também para que a gente determine que tem trabalho contínuo da pasta, triagem com espaço, né, de triagem transbordo, onde a alta já tem que fazer ali toda a parte de separação das três partes da SCC e a destinação do tratamento adequado. Então, a gente vai deixar isso para o mercado. Aí, claro, a gente precisa de uma unidade de beneficiamento, porque é um resíduo aproveitável, né? Formação de 30 e a gente pode pagar para desenvolver, né? Tá ok. Essa questão eu mencionei, só para te justificar aqui, que também tem a questão, acho que eu tinha comentado na oficina, sobre o caminhão que o Cerezo conseguiu, né, em relação da unidade móvel. Então, eu optei por deixar também por ter essa prioridade, sabe, para os municípios que está previsto no plano, que tenha essa questão, né, da unidade de triagem. Então, como está previsto uma necessidade, né, então é uma questão que, assim, não sei mesmo como que está sendo essa questão, né, a Otília só conversou com a gente, falou que eles conseguiram e tudo, mas acho que é importante ter para que é, tenha uma noção ali que é necessário naquele município que o caminhão passa, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Forma como a gente vai viabilizar é uma coisa, mas não tem ali, porque de fato é tem Uma necessidade, né? cuidado de Mas você ia falar mais uma coisa, eu te interrompi, que eu estava falando disso. ainda está a ideia é essa. O apoio da prefeitura para a Copenhague, eu já comentei com vocês que a gente está agora para assinar, né,
a renovação do contrato com elas, mais uma vez fazendo alguns ajustes, pedindo algumas ajustes no trabalho, que essas coisas não conseguem. A gente, infelizmente, não consegue com a nossa contabilidade, ela consegue acompanhar da forma que a gente gostaria, mas a gente já processou algumas instituições que fazem isso para as cooperativas, então a gente quer essa comentei com vocês, e acho importante que seja isso como a gente tem. Isso, eu até alterei porque estava falando especificamente da estrutura, sabe? Aquela ação. E como você mencionou essa questão, né, do funcionamento da cooperativa mesmo, eu coloquei envolvendo outras questões também, porque por mais que a gente sabe que tem o apoio da prefeitura, a gente sabe que é necessário que ele se mantenha, né? Que tenha outras questões também, incluam essas questões mais técnicas, questões do trabalho. Então, aí, uma forma assim, a gente sabe que ele acontece, mas ele é necessário, então eu mantive ele lá, até por questões também de financiamento, né, que são necessárias. Então, tendo essa ação lá, se vocês depois precisarem, eu incluí também o elevador, né, que você tinha mencionado. Então, que eu acho que é importante ter lá para vocês conseguirem, por estar mencionado, né, conseguirem essas fontes. Obrigada a você. Eu vou fazer essas atualizações. Desculpa ter passado alguma questão. Eu revi a oficina, mas eu faço novamente essas alterações que você me falou aqui, tá bom? Obrigada. Mais alguém, pessoal? Ou tá todo mundo aqui esperando água? Acho que é isso, né, Ellen? Acho que a gente pode dar continuidade, então, Ana. Obrigada. Então tá bom. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Pode dar continuidade, então, Ellen? Pode sim, Rodrigo. Vamos seguir. Bom, pessoal, boa tarde aí a todos, né? Vou dar início à apresentação agora do eixo de abastecimento de água, né? Então, vamos lá. Os serviços, né, de abastecimento de água no município, né, eles são prestados aí pela concessionária Águas de Araçoiaba, que pertence ao Grupo Águas do Brasil. O contrato de concessão é o 1 de 2008, que teve início em dezembro de 2009, né, e tem uma vigência aí de 30 anos. Atualmente, os serviços eles são regulados aí pela Ares PCJ. Os serviços, né, de abastecimento de água, eles são prestados hoje na sede municipal, além, né, de outras localidades situadas em áreas de zona predominantemente residencial e zona de chácaras, né, conforme apresentado nessa imagem. O SAA, né, ele conta hoje com 16, na verdade está errado aqui. Ele conta com 2 captações superficiais e 6 poços profundos tubulares, né? A gente tem a captação superficial de Pirapora e Sarapuí, que estava... e também 6 poços aí hoje do grupo Tubarão. Então, o tratamento, né, hoje de água, né, ele é realizado em 2 etas, na verdade será realizado em 2 etas, né, atualmente é só em uma na Junqueira, que é da captação do rio Pirapora, mas a gente tem essa captação do rio Sarapuí, que tem sido, tá em instalação uma nova ETA, né, que é a ETA nova, né. A ETA Junqueira, né, ela é do tecnologia de tratamento convencional e uma capacidade aí nominal aí de 120 litros por segundo aí de tratamento. Já os demais poços, né, nos demais poços é realizado aí o tratamento simplificado, né, com a cloração e a fluoretação aí na saída dos poços. Já a reservação de água hoje, ela é realizada em 12, né, reservatórios de água aí, e inseridos em 7 centros de reservação. E a gente tem capacidade atual aí de reservação total aí do município de 5.112 metros cúbicos de água. Isso é o que eu encontrei. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico,
do plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento, elas são consideradas precárias, né, com potencial de agravos à saúde. Então, as metas, né, de cobertura, né, elas foram definidas para sistemas coletivos com base na Lei Federal 14.026 de 2020, PlanSAP, no qual prevê aí até 2033 o atendimento aí de pelo menos 99%. Aí o dado atual hoje é de 100%, né? E a gente também tem que, para as áreas, né, que serão atendidas por soluções individuais, né, a meta definida pelo PSBR é de 100% aí para 2038, e atualmente aí a gente tem um atendimento bem próximo aí de 97,3% de formas de abastecimento adequadas, né, para essa população. Além das metas de cobertura, né, no âmbito do plano municipal foram propostas algumas metas, alguns indicadores que para avaliar a qualidade dos serviços prestados, né? Então, nesse sentido aí, são 4 indicadores, né, que foram propostos. O primeiro, ele é relacionado à eficiência de tratamento, que é medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto aí que até 5% das amostras no ano acusem a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente aí apenas 0,18% das amostras encontram-se em desconformidade. O segundo, ele relaciona-se com a continuidade do serviço, sendo o mesmo indicador proposto aí pelo PlanSAP, cuja meta para a região sudeste definida é de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme, né, informações preenchidas aí pelo prestador no SNIS no último ano, né, não foi possível aí calcular esse indicador atual. Os dois últimos, né, que é o índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição, as metas foram definidas com base no PlanSAP, né, sendo que ambos os indicadores aí são atendidos aí no município, né. A gente tem que o índice de hidrometração está em 100% e as perdas hoje elas estão em 20,3%, abaixo da meta aí definida para 2033 de 29%. Então, com base, né, nas observações realizadas, né, após, né, a verificação aí das carências e do estudo de demanda, né, de prognóstico, né, foram propostas algumas situações aí, algumas ações e programas a serem implementados no município, né. Então, o primeiro, né, elaboração, a gente tem esse de elaboração de estudos de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água em áreas hoje que não são atendidas, né. Conforme foi apresentado no primeiro mapa, né, a área hoje não atendida aí são áreas rurais no município, né? Então a gente prevê, né, a elaboração desses estudos para verificação da viabilidade técnica e econômica, né, de implantação de sistemas coletivos, uma vez que é necessário haver um adensamento, né, populacional aí que justifique. Então essa é uma ação aí a ser implantada logo nos primeiros anos do plano, né? A gente também tem o programa aí de ampliação do atendimento por sistemas de abastecimento de água, né? Apesar do índice hoje de ser 100% aí para a área que é abastecida por sistemas coletivos aí pela água de Araçoiaba, a gente tem ainda um déficit, né, para as áreas rurais. Então, é necessário aí prover, né, soluções ou sistemas de abastecimento de água adequados, né, para que essa população aí seja atendida. Uma outra ação proposta é de manutenção, né, dos sistemas coletivos de abastecimento de água, né? Então, essa é uma ação contínua a ser desempenhada aí pelo prestador, né, nos moldes do que já é feito, né, para que a gente possa ter a garantia do cumprimento das metas aí da qualidade dos serviços prestados, né? Para a população, a gente tem essa ação de educação ambiental, né, que visa o consumo consciente, né? Essa é uma ação a ser desenvolvida também de forma contínua, né? Mesmo considerando, né, que com o crescimento populacional, né, e mudanças climáticas que reduzirão a disponibilidade de água, né, haverá uma maior pressão aí sobre os mananciais, né? Nesse sentido, também é importante observar aí que o consumo per capita do município ele é considerado elevado, né? Ele está em 178,23 litros por habitante dia. É um valor acima
da média do estado de São Paulo e também dos demais municípios aí do Cerizo. E para a população aí que vai ser atendida por sistemas, por soluções individuais, né, a gente prevê essa ação, né, de apoio aí com distribuição de kits de tratamento e também capacitação técnica, né, uma vez que esses responsáveis desses imóveis, né, eles serão os próprios operadores, né, então é importante a gente capacitá-los tecnicamente para a devida operação dessas soluções individuais. Lembrando, né, que a titularidade dos serviços, né, continua aí da prefeitura, da administração pública municipal. Então, a gente tem que, os investimentos necessários, né, em medidas estruturais, né, que englobam obras, intervenções físicas em infraestrutura de saneamento, né, até 2033 serão requeridos aí quase 1,3 milhões de reais. Já no período posterior, de 2034 a 2041, haverá necessidade aí de investimentos aí de quase 20 milhões de reais em medidas estruturais. Em medidas estruturantes, ou não, também que são conhecidas aí como não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, a implementação de mecanismos de participação e controle social, a qualificação dos atores envolvidos ou desenvolvimento de estudos e projetos, né? A gente tem que, em medidas, serão necessários investimentos, né, até 2033, quase de 130 mil reais, e num período posterior aí de quase 2 milhões de reais. Então, esse é a apresentação aí da revisão, né, do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas ou fazer comentários. Júnior, se quiser, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma observação aqui. Vocês colocaram 16 poços profundos. Na realidade, é 6 só. Foi errado. Isso, e a captação Junqueira, eu acho que você quis dizer lá na captação do Jundiaquara, é isso? Na verdade, é a ETA Junqueira, né? É na captação do rio Pirapora. Do rio Pirapora. Perfeito. Fica uma dúvida, eu acho que tem que ser um pouquinho mais estudada, quanto à solução alternativa de abastecimento de água, onde vocês citam que os próprios moradores poderão exercer o controle e tratamento disso. Acho meio complicado. Seria, por exemplo, a solução alternativa sendo construída pelos investidores ou pelos moradores e, de repente, o sistema doado para que a empresa responsável pelo serviço possa administrar, né? Ô Júnior, na verdade, assim, o atendimento pelo serviço de abastecimento de água, eles podem ser realizados de forma coletiva ou individual. Por coletiva, né, a gente já tem essas áreas hoje sendo atendidas, né, pela Água de Araçoiaba, mas a gente prevê, né, o primeiro programa de identificação, de elaboração de estudos, né, para identificação de novas áreas onde possam ser implementadas. Aí, essas áreas hoje, né, salvo tem que consultar o contrato de concessão, mas eu acredito que ainda estejam sob titularidade da administração pública municipal. Então, ela seria responsável pela elaboração desses estudos nas áreas rurais, né, para verificação e implantação dos sistemas coletivos. E caso eles sejam implementados, né, eles deverão ter uma adequada operação. Já para essas áreas onde a gente não onde será observado que não haverá, né, viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistemas coletivos, né, o acesso à água deverá ser feito por soluções individuais. Então, cada proprietário, né, desses imóveis rurais, ele ficará responsável pela a sua operação como ocorre, né? Mas sempre é importante o apoio da administração pública municipal. Por isso que a gente prevê, né, ações de capacitação, distribuição de kits de tratamento, né, que seriam situações aí que auxiliariam que haja o acesso adequado, né, à água para a população situada aí fora dessas áreas menos adensadas, né? Outra preocupação do município é quanto a essas áreas rurais, né? Esses núcleos urbanos que tem nas áreas rurais,
a gente tem que promover o sistema. Porque nós temos como experiência aqui alguns núcleos onde a escavação do poço tubular, ele não atende. A quantidade que ele oferece é muito pouca, né? Eu acho que precisamos explorar um pouco mais essas análises do solo para poder, de repente, a pessoa faz um loteamento rural, prevendo a solução alternativa de poços tubulares, né? E aí chega lá na frente, o poço não dá nada, não consegue, é um problema sério aqui em Araçoiaba, né? Fizemos alguns estudos aí sobre perfuração de poços e infelizmente Araçoiaba deixa a desejar quanto à água subterrânea. É um probleminha bastante delicado, né? Sim. A gente pode também enfatizar essa observação, né? Dentro do programa aí de implantação de soluções, né? Mas igual no plano, né? A gente sempre enfatiza essa necessidade de estudos, de elaboração de estudos e projetos adequados, né? Então é sempre nesses estudos e projetos que esses detalhes, né, serão averiguados. Perfeito. Vamos ver aí o nosso amigo Marcos aí que está com a mão levantada. Obrigado, Júnior. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria saber, Rodrigo, se a gente vai se a gente vai mandar de novo algum relatório corrigindo algumas informações que a gente viu que no P4 não está correto. Por exemplo, o Júnior citou aí da ETA Jundiaquara, aí está como ETA Junqueira, né? Eu vi também no relatório lá que são 6 poços, a gente na verdade tem 7 poços. No relatório cita que a gente tem 2 que não tem outorga, todos nós são outorgados. Lá no relatório também fala que a gente capta, isso eu estou falando do P4 lá, que a gente capta acima da quantidade na ETA Jundiaquara, da outorga, que não, a gente na verdade até, devido à qualidade do manancial, a gente capta abaixo. Aí tem algumas coisinhas que a gente tem que dar uma corrigida. E eu queria saber também o que seriam esses kits de tratamento que eu vi, né? O fornecimento dos kits. O que mais ou menos seria para a gente ter uma ideia já, para a gente ter alguma ideia do que seria? Só o Raiz quer falar dessa questão da Falo. revisão? Bom, em relação à revisão, é Marco, né? Isso. Oi, Marco. Então, em relação à revisão, vocês podem mandar, né? Não tem problema, mas assim, eu peço que vocês mandem o mais rápido possível, né? Pelo menos nesse período de consulta pública. A gente já fez a oficina, né? A gente apresentou esses dados na oficina, mandou para vocês o produto antes. Eu acho que a gente vai, né? A gente precisa atualizar as informações, mas eu só vou pedir para vocês mandarem para a gente o quanto antes, que aí a gente faz esses ajustes aqui para a versão final, não tem problema não. Em relação a esses kits aí, vou até aproveitar aqui enquanto o Rodrigo ele pode até complementar, são kits, né, para qualidade da água, semelhantes aos kits que já são distribuídos pela Secretaria Estadual de Saúde, para monitorar, enfim, para ver se a qualidade da água, kit de cloro, essas questões assim, para auxiliar, né? A responsabilidade é do morador, mas é para a prefeitura auxiliar mesmo nesse processo, como o Rodrigo comentou. É cloração mesmo, serão não é pílulas, né, mas esqueci, de cloro, né, para serem... Pastilhas, isso, exatamente. Pastilhas de cloro para serem disponibilizadas, serem jogadas no reservatório, né, e aí é realizada a cloração, né. Ah, não, maravilha, então. Então, daí a gente encaminha quanto antes, a gente vai fazer um relatório aqui, corrigindo as informações que estão divergentes, daí a gente encaminha quanto antes. É que a gente, na verdade, de início, não foi a gente que enviou esses dados. Não sei se foi a prefeitura, como que foi, daí eu acho que pode ter sido algum erro com relação a isso. Tá. A gente mandou o documento para vocês, né, antes de fazer a oficina, que foi feita no mês passado. Aí depois a gente fez a oficina para confirmar as informações e está apresentando aqui agora. Aí se vocês quiserem mandar comentado no PDF mesmo, olha, essa vazão aqui alterar, essa capacidade aqui alterar para tal, a gente já vai fazendo as alterações aqui. Eu acho que no último a gente fez isso, mas daí a gente encaminha novamente. Tá, beleza. Bom? Não, pode ter certo. Obrigada, viu? Nada. Então vou dar sequência aqui à apresentação do esgotamento sanitário. Então vamos lá.
No mesmo contrato, né, que abrange, né, o eixo de abastecimento de água, a gente tem que as atividades do serviço de esgotamento sanitário estão sobre concessão aí da Água Gera-Soiaba, né? O início do contrato, né, em 2019, prazo de vigência de 30 anos, e também os serviços eles são regulados aí pela Ares PCJ, né? Já um pouco diferente da área atendida, né, por água, né, a gente tem que os serviços, né, de esgotamento sanitário, eles são prestados apenas na sede municipal, parte da sede municipal, né, nas demais áreas do município, né, não tem a presença aí de sistemas coletivos aí de esgotamento sanitário. O sistema, né, hoje ele conta aí com uma extensão aí de 63 quilômetros, né, de rede coletora de esgoto e possui 4.466 ligações, né. Em relação a esse perfil, né, dessas ligações, né, a gente tem predominância aí por economias residenciais, né, em torno de 90%, seguida aí por comercial, pública e industrial, conforme dados aí de junho de 2021. O sistema ele é composto por coletores troncos, né, e 5 estações elevatórias de esgoto, né, a Rio Verde, Novo Horizonte e Evidência 1, 2 e 3, que transportam, né, todo o esgoto aí para a ET Vacariú. A ET Vacariú, né, ela tem uma vazão média aí de 24,7 litros por segundo, e a tecnologia implementada é de sistema australiano, né, constituída aí por uma lagoa anaeróbia e uma lagoa facultativa, né. O efluente tratado, né, ele é despejado aí no córrego do Vacariú, na parte norte aí do município. Então, para considerar no eixo de esgotamento sanitário, né, a gente considera o atendimento adequado, né, quando é coletivo, né, que contempla desde a coleta, né, seguida de tratamento, e para os sistemas individuais, né, o uso de fossas sépticas, né. Todas as outras formas aí de soluções individuais ou apenas parte, né, somente coleta, né, configura-se aí como um atendimento não adequado, né. Então, para a definição das metas, a gente utilizou a Lei Federal 14.026 de 2020, Plan SAB, quando a gente trata de sistemas coletivos, né, sendo apresentada aí que a meta para 2033 é de 90% de cobertura. Atualmente aí o índice gira em 46,6%, sendo necessário um incremento aí de 43,4 pontos percentuais. E já para a população que utiliza soluções individuais, né, o atendimento por formas adequadas era de 24%, devendo esse percentual ser incrementado em 71 pontos percentuais até 2038, para o alcance da meta aí, que é de 95%. Então, as principais carências, né, observadas na etapa de diagnóstico e prognóstico dos serviços, né, então a gente tem que um baixo índice de coleta de esgoto nas áreas urbanas e rurais, né. Também outra carência observada aqui no município, a ET, ela opera com uma vazão média de 24,7 litros, só que ela tem uma capacidade aí instalada de 100 litros por segundo. Então, ela está atuando, né, bem abaixo, né, da sua capacidade. E também para as áreas hoje que não são atendidas por sistemas coletivos, né, a gente tem um predomínio aí de fossas rudimentares, né, que são formas de esgotamento consideradas como não adequadas, né, pelo risco de contaminação ao meio ambiente e doenças, né, o agravo de doenças, né. Então, conforme dados do censo, né, 73,9% dos domicílios utilizavam-se dessa forma de esgotamento. Então, as ações propostas, né, no âmbito aí da revisão do plano municipal. A primeira é a elaboração de estudos, né, de viabilidade de projetos para implantação de sistemas coletivos, né, em áreas hoje que já são atendidas por sistemas de abastecimento de água. Então, a gente entende-se, né, que por já estar implantado o sistema de abastecimento de água, né, coletivo, já há uma viabilidade técnica, financeira, econômica em decorrência do nível de aglomeração. Então, é necessária a elaboração desses estudos, né, para verificação e análise dessas áreas, e
ou no qual, né, será levantado o número de moradores e domicílios, né, o número de ligações necessárias, taxa de substituição, extensão da rede, né, é uma ação aí a ser desenvolvida logo nos primeiros anos do plano. A próxima ação, né, de ampliação das redes coletoras, né, ela é voltada aí para o déficit observado no município, né, para coleta de esgoto. É uma ação também a ser executada já no curto prazo. E onde esses estudos se mostrarem viável a implantação de sistemas coletivos, né, a gente tem ação, programa de implantação desses sistemas coletivos de esgotamento sanitário. Caso não mostre-se viável, né, será necessário aí o apoio para a implantação de soluções adequadas, né, individuais de esgotamento sanitário. Essas 4 ações, elas têm elas variam, né, já logo no início, né, mas o prazo de execução delas é o curto prazo, uma vez que as metas de cobertura que elas estão associadas, elas têm que ser alcançadas até 2033, né. Para melhoria e apoio da qualidade dos serviços prestados, a gente tem demais programas, né. Então, o primeiro é de manutenção dos sistemas coletivos, né, de forma a garantir a prestação adequada, né, é uma ação contínua de manutenção, né, dos sistemas, um pouco na linha aí do que já é desenvolvido aí pelo prestador do município. A gente tem que, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para identificação e correções de ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com ações aí de conscientização da população acerca da importância aí de eliminar as ligações irregulares. Os novos sistemas, né, de esgotamento sanitário que serão implementados, eles devem possuir licenciamento ambiental. Então, nesse sentido, deve-se realizar o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobando aí, no mínimo, os parâmetros e frequência definidos na legislação ou pelo próprio licenciamento aí dessas infraestruturas aí. A gente tem a ação, né, da implantação de melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, né, que é uma ação em que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes, né, a partir de estudos a serem elaborados aí pelos prestadores. E por fim, né, para a população que vai ser atendida aí por soluções individuais, né, é importante esse programa aí de conscientização da manutenção adequada, né, dos sistemas, né, para a prevenção da contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças, né. É importante aí que os novos, né, as infraestruturas aí que serão instaladas, elas tenham essa correta manutenção para que não se tornem fossos rudimentares aí ao longo aí dos próximos anos. Então, os investimentos necessários, né, em medidas estruturais, né, até 2033 aí, serão necessários aí o aporte de R$ 52.252.383 em medidas estruturais, e no período de 2034 a 2041, pouco mais aí de R$ 15 milhões. Já em medidas estruturantes ou não estruturais, né, os investimentos aí necessários serão quase de R$ 5,2 milhões até 2033, e de pouco mais aí de 1,4 milhões no período posterior. Além disso, né, serão necessários investimentos para a implantação de sistemas individuais adequados, né, de 9,5 milhões de reais até 2033 e de quase 6 milhões aí no período posterior. A gente, para calcular os investimentos, né, a gente adotou aí apenas fossa, né, mas é claro que esses estudos, né, que estão sendo recomendados, né, na primeira ação, no primeiro programa, eles deverão verificar aí qual que é a melhor forma de esgotamento, né, qual tecnologia, né, de esgotamento a ser implementada, né, porque existem outras e tem que analisar caso a caso mesmo qual que vai ser ter a melhor adesão da população. Então esse foi fui apresentando aqui, esqueci de passar. Esse foi o serviço de esgotamento sanitário. Então eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas. Pode falar, Júnior. Então, nós inscrevemos o município naquele programa rural, né? Programa rural do governo, saneamento rural.
E com essa mudança do governo ficou meio parado, nem sei como é que está hoje, né? Foi sorteado um bairro, inclusive foi o bairro do Jundiacanga, onde não tem rede, e ficou meio parado. E quanto a esse esgotamento individual, solução alternativa, tem se discutido muito aqui, principalmente nesse momento que nós estamos no meio de uma revisão de contrato, que são algumas bacias rurais aqui que já era para ser atendido com esgotamento, e quando eles alegam que está sendo feito de forma esgotamentos de fossa. Mas o esgotamento de fossa, você sabe que uma fossa rudimentar, quando ela encheu, ela já contaminou o solo, né? Então, nós não aceitamos isso. E espero que esse projeto do governo não pare e que em breve a gente retome ele, para que a gente possa aumentar as nossas metas, né, de atendimento, principalmente nas áreas rurais. Beleza? Obrigado, Júnior. O maior déficit no município, né, tá nas áreas rurais, mas a gente ainda requer, né, essa ampliação aí da rede coletora aí para a área urbana, né? Foi observado ainda durante a elaboração do plano que existem áreas urbanas ainda hoje que não são atendidas, né? Então, as ações elas vão ter essas duas linhas no município, né? Tanto para os sistemas coletivos quanto para os individuais. Marcos? Então, é o mesmo caso também de alguns dados que estão divergentes que a gente vai encaminhar junto daí no relatório. E eu queria tirar uma dúvida com relação ao que o Júnior falou também de sistema individualizado. Existe alguma metragem, alguma coisa que a gente, por exemplo, tem liberalidade para esses esgotamentos individualizados ou não? Por ser rural, por exemplo, eu já ouvi que terrenos acima de 800 metros podem ter o esgotamento individualizado, como digestor, fossa, filtro, mas existe alguma lei mesmo para isso? Só uma dúvida mesmo. Eu posso dar uma palavra? Pode. Quanto a terrenos acima de 800 metros quadrados, é aceitável fossa e filtro biológico. Agora, terrenos menores, não. Por exemplo, você vai fazer um loteamento rural, onde a área de cada lote é superior a 800 metros quadrados, é aceitado aqui no município que ele construa fossa e filtro biológico, né? Mas isso está onde, Júnior? Daí? Só É uma lei federal, né? A lei federal, depois eu posso levantar aqui e encaminhar para você, né? A CETESB, ela aprova somente acima de 800 metros, senão não consegue aprovação na CETESB, né? Agora, o que ocorre em Araçoiaba são muitos núcleos, que tem lotinho de 250 metros, que é difícil. Então, daí a gente tem que implementar esse sistema coletivo de fossa, filtro, biodigestor, e a coleta, né? Para posterior levar para até a ET. Mais ou menos isso, né? Então, maravilha. Depois, se você puder mandar para mim, então, fico agradecido. Na elaboração da revisão do plano, né, a gente, nesse produto P5, a gente incluiu uma recomendação aí da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo de São Paulo, né, para definição do critério, né, de quando que se implementa sistemas coletivos ou individuais, né. Então, conforme essa recomendação, né, áreas com densidade inferior a 30 habitantes por hectare e que apresentem no mínimo 100 domicílios, ou regiões mais adensadas, né, com densidade superior a 30 habitantes por hectares, porém com menos de 80 domicílios. Então, características que são recomendadas para a implantação de sistemas coletivos. Bom, só posso complementar aqui, Rodrigo? Pode. Bom, tem essa lei, né, em âmbito estadual, enfim, tem outras, mas assim, a gente lembra que é uma recomendação, né? Depois estudos podem ser feitos, especificamente até o programa, né, de saneamento rural aí que foi citado, né? Não sei se o município foi realmente contemplado, ele foi publicado pela Funasa e tem alguns outros critérios nas matrizes lá, né, que possam auxiliar na definição dessa tecnologia a ser aplicada, inclusive com a participação da comunidade, né? Que, como a gente mencionou, eles que vão ter que fazer essa manutenção depois.
Então, é importante que eles aceitem a tecnologia que está sendo proposta, que eles participem dessa discussão, lógico, com aspectos técnicos sendo considerados também. Mas é uma recomendação, acho que já dá para orientar vocês, mas a gente partiu do princípio dessa matriz, né, para a área rural do Programa de Saneamento Brasil Rural. Apenas complementando, com respeito a esse plano do rural, né? Realmente foi, pelo meu entendimento, foi sorteado o município, porque fizeram 3 visitas aqui no município. E a última foi uma visita em loco no bairro, onde foi fotografado e colhido informações. E até agora não obtive retorno ainda. Eu não sei se é esse caso, né? Rodrigo, você só fecha o microfone para mim também, por favor. Obrigada. Eu não sei se é esse o caso, tá? Mas o programa, né, quando ele foi elaborado, o Programa de Saneamento Brasil Rural, ele foi em cada um dos municípios, né, do país inteiro, e foi selecionando, isso que você falou, né, algumas regiões, alguns bairros, como uma amostragem, assim, até para facilitar a elaboração dessas matrizes que foram propostas depois. Então, talvez vocês possam ter auxiliado aí na realidade de vocês para a proposição dessas matrizes no futuro. Pelo que você está me falando, eu estou entendendo que é isso. Não posso afirmar, né? Mas eu estou entendendo que vocês participaram desse estudo para a elaboração dessas matrizes que foram propostas em âmbito nacional, assim, porque eles pegaram estudos de caso e foram assim, olha, isso aqui acontece, então vamos propor tais soluções. Então foi mais ou menos assim. Eu recebi até os parabéns pelo município que foi sorteado. Agora, eu não sei se isso que você falou procede, né? Que ele só veio fazer um levantamento aqui para posterior, né? Eu também não sei, tá? Eu estou só falando que eles fizeram isso em alguns municípios, mas não sei se é o caso aí. Só uma outra dúvida. E no caso que o Júnior comentou da metragem, que já tem essa lei já, não seria legal a gente incluir também no plano em si, ou não há necessidade? Como o Rodrigo falou, a gente pode mencionar que a gente menciona que existe, a gente menciona a recomendação, mas a gente não quer afirmar para falar que vocês têm que seguir. O município depois pode falar que quer seguir a lei, criar uma lei municipal para isso. Mas eventualmente pode ter outras soluções que sejam adequadas tecnicamente e que não necessariamente atendam a essa recomendação, mas que a comunidade aceita, que tecnicamente seja aceitável. Essas questões, por exemplo, que o Júnior comentou, né, de alguns condomínios menores. Enfim, se for feito um estudo específico e comprovar que outra solução atende, não vejo problema, sabe? Porque senão vai restringir muito vocês e vocês vão ficar muito amarrados naquela lei ali. Eu acho que a lei, né, essa recomendação, na verdade, né, ela serve mais como um norte. Eu acho que pode ser seguida, óbvio, mas só para não amarrar vocês nesse sentido. Viu, Marcos? Todas as diretrizes de água e esgoto na construção de residência no município ou implantação de condomínios, loteamento, é passado por vocês. Vocês que passam as diretrizes. E pelo que eu tenho percebido, sempre foi assim. Locais onde a área mínima abaixo de 800 metros quadrados, vocês indicam solução alternativa. Agora, quando tem um loteamento que é 250 metros cada lote, aí vocês também fazem vocês aplicam esse conceito, né? Talvez o pessoal aí lá de cima pode dar uma informação, porque isso já faz 13 anos que vocês passam essas diretrizes, né? Não, sim, a gente faz dessa forma, sim, Júnior. Só que a gente faz em cima, por exemplo, eu não tenho nada nem consolidado. Eu não tenho documento, na verdade. Por isso que eu estou falando para a gente tentar consolidar em algum documento para mim fazer certo mesmo, né? Não, eu com acho certeza. que deve ter, falar bem a verdade. Você comentou mesmo que tem. Por isso que eu estou falando de incluir no plano, já para a gente ter um respaldo a mais. Beleza. Já Não, para esses sim. loteamentos futuros mesmo que eu estou pensando, pensando na prefeitura também. Né? Não, sim, é válido. Mas dependendo dos implementos que houverem aqui, a prefeitura também não aprova, né? E nem a CETES vai conseguir, principalmente o Grapuab. Não, maravilha, então. Mas depois a gente conversa melhor sobre isso. Marco e o Júnior, a gente conversa bastante a respeito disso também. Acho que foi muito boa a colocação. Esqueci o seu nome. Coordenação ferida, tá, Fernanda? Mas foi muito boa a sua colocação no sentido de que é um norte. Eu não vejo como ser diferente essa questão da nossa tomada de decisão quanto a sistemas de tratamento
de águas residuais, tem que ser fazendo um estudo no município, as características locais ambientais, aqui, as limitações ambientais locais. Como a gente colocou da outra vez, nós temos rios com baixíssima capacidade de suporte. Então, eu particularmente, de antemão, já coloco que o ideal é que a gente tenha sistemas descentralizados. Se for um sistema coletivo, que ele seja descentralizado, né? E que se for um sistema unifamiliar, que ele já seja alternativo. A única limitação com o sistema alternativo, nisso que a gente já coloca um biodigestor, que a manutenção é muito mais baixa do que o comum, convencional, que as pessoas já têm dificuldade para fazer manutenção, então por que já não indicar um biodigestor para lotes muito menores? São lotes maiores, área rural, por que não uma bacia de evapotranspiração, que é um sistema alternativo, que aí tem bastante insolação, tem área suficiente, já fecha o sistema, o ciclo, né, ali, e não tem manutenção é só ali do corte das bananeiras. Então, pensar no começo e no final desse ciclo, na capacidade de suporte ambiental que a gente tem aqui, mas eu acho muito importante, sim, Marco e Júnior, que a gente pense e que a gente construa vamos dizer, essas diretrizes e que coloque, inclusive, uma lei. Parece que vai sair uma ANBR também já regulamentando toda essa questão de sistemas alternativos, que a gente ainda não tem, então fica mais difícil a gente respaldar, embora tenham muitos estudos já falando sobre a eficiência desses sistemas, mas sim, vamos tentar. É uma coisa que atormenta a gente aqui nessas certidões de uso de solo, porque a gente não tem os projetos, né? Não tem o feedback dos projetos, dos loteamentos, não passa por nós, e a gente sabe que a gente coloca a recomendação na certidão de uso de solo, mas a gente não sabe como é que essa tese vê isso, e também como a Água de Arapaiaba está direcionando. Então, vamos tentar, sim, acho muito importante a gente marcar essa reunião e construir isso aí em conjunto, de acordo com as nossas capacidades e limitações aqui. Maravilha, vamos alinhar sim. Alguém mais gostaria de fazer contribuição? Acho que tem. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa audiência. Eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma contribuição, fazer alguma consideração, né? Tirar alguma dúvida, aproveitar esse momento. Ou se a gente já pode direcionar para o fim. Bom, acho que a gente pode encerrar, né? Mais uma vez, eu queria reiterar aqui a importância da consulta pública, né? Nós criamos aí esse site do pmsbcerizo.com.br, no qual estão todos os documentos que foram gerados aí ao longo desse processo, né, de revisão do plano. Então, além dos produtos, estão as gravações também, né? Assim como nós iremos subir com essa gravação dessa audiência, vai ficar disponível para que vocês possam visualizar aí posteriormente, né? A consulta pública ela vai até o dia 31, conforme já foi mencionado, e é muito importante que vocês nos auxiliem aí nesse processo, né? Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos que participaram aqui conosco hoje, né? E é isso, pessoal. Mais alguém teria alguma colocação? A gente pode encerrar. Ok, obrigada pela participação de todos e até mais. Obrigado, pessoal. Gente. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.